Oi, meu nome é Camila, sou aluna de fisioterapia da Unip, campus de Araçatuba. Vou falar um pouco para vocês sobre o distanciamento social. Bom, primeiramente irei diferenciar e explicar o significado de distanciamento social, isolamento, quarentena e lockdown. Distanciamento social. Ele é voluntário, aplicado em locais onde existe transmissão comunitária do vírus. São medidas para diminuir a interação e o contato entre as pessoas de uma comunidade. Então, no geral, tem o intuito de diminuir a interação entre as pessoas. Isolamento. O isolamento é uma medida não obrigatória por ordem médica, pode ocorrer em domicílio ou ambiente hospitalar. É a separação de quem está doente de pessoas não infectadas, a fim de evitar a propagação da infecção e transmissão. Então, assim, separando os doentes respiratórios, os casos suspeitos, das pessoas que não estão doentes, vai evitar a propagação desse vírus, certo? Dentro do isolamento, existem dois tipos: o isolamento horizontal e o isolamento vertical. O isolamento vertical é quando o isolamento é destinado somente a grupos de risco, como idosos e pessoas com comorbidades, diabéticos, hipertensos ou pessoas com algum comprometimento pulmonar. Já o isolamento horizontal é quando o isolamento atinge toda a população. Todos que não trabalham com atividades essenciais devem ficar em casa. Quarentena é uma medida obrigatória. É realizada a restrição para quem pode ter sido exposto ao vírus, mas não tem sintomas, tem como objetivo evitar a propagação de moléstias pelo confinamento de casos suspeitos ou no caso de potenciais casos. Restrição também é feita de atividades ou separação de pessoas que não estão doentes. Lockdown é uma medida obrigatória que usa a força do Estado porque é uma medida de contenção. Então, seria um bloqueio total em que só é permitido sair para atividades essenciais. O que seriam essas atividades essenciais? É a permissão para sair apenas para a compra de mantimentos e remédios. Então, vamos entender a importância do isolamento social? O isolamento social serve para reduzir a intensidade de infecções, visto que a aproximação com alguém infectado é suficiente para o contágio da doença. A população do mundo todo está tomando medidas para promover o isolamento social a fim de evitar sua propagação. Por isso, além das medidas individuais de higienização, como passar álcool em gel nas mãos, o uso de máscaras, é de extrema importância esse isolamento para o controle epidemiológico da pandemia. É através do isolamento que as autoridades de saúde poderão rastrear a circulação do vírus e tratar os pacientes de forma efetiva, evitando novos contágios. Neste momento, as ações coletivas são ainda mais importantes, por isso é importante a colaboração de cada um, ficando em casa para seguirmos no combate à Covid-19. E qual é a importância de evitar a aglomeração? Evitar aglomerações é uma das principais formas de prevenir a disseminação do novo coronavírus, esse que tem um poder de transmissão bastante efetivo. Então, é recomendado manter uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou espirrando, e se estiver doente, evite o contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos. Fique em casa até melhorar. Bom, vou falar para vocês sobre os benefícios de países que respeitaram as restrições impostas. Cada país adotou um tipo de restrição, ou a quarentena, ou o isolamento, ou o distanciamento social, ou lockdown, né? E no continente da Ásia, a China, que foi o epicentro da disseminação da Covid-19, impôs duras restrições nos últimos meses. Chineses estiveram sob restrição e apenas os hospitais, mercados, farmácias e outros serviços vitais permaneceram abertos. Houve também restrições de viagem, circulação de carros e meios de transporte, o fechamento temporário de fábricas e empresas. Havia nas ruas drones que alertavam a população sobre o risco de caminhar sem máscaras e sobre a importância de ficar em casa.
Com isso, o número de infecções da China agora apresenta queda considerável após grande crise ver a situação começar a mudar. Já na Coreia do Sul, adotou bloqueios de algumas regiões e anunciou que pessoas suspeitas de terem contraído a doença estariam 30 dias em isolamento. Lá havia também punições com multas para quem não respeitassem as regras, né? Havia pontos de testes gratuitos e públicos na Coreia do Sul. Por isso, houve um grande mérito do país no controle da disseminação, que é pela ampla quantidade de testes realizados, permitindo o isolamento dos infectados e suspeitos com mais eficácia. Vamos ver o lado positivo disso tudo e o que o isolamento gerou? Ele gerou a solidariedade dos mais jovens. Compra para os vizinhos foi muito ouvido e visto, né? Uma frase que se destacou é: se você está em auto-isolamento, eu posso ajudar. A oferta para fazer compras para um vizinho mais idoso ou que está em outro grupo de risco tem se multiplicado por diferentes países do mundo, como ocorreu em Brasília, Londres e Estados Unidos. Em Berlim, um jovem criou um site para conectar aqueles que precisam de ajuda com quem está disposto a oferecer esse apoio. Esse jovem tem apenas 15 anos e usou seus conhecimentos de computação para colocar no ar a plataforma Coronaport. Houve também um casal na Escócia que diz ter tirado 2.000 libras, 12 mil reais aqui no Brasil, do próprio bolso para distribuir kits com máscaras, álcool em gel e lenços umedecidos para pessoas com mais de 65 anos. Então, o Covid gerou o nosso amor, a nossa empatia, solidariedade e esperança, não é mesmo? E algum recado aqui em apartamentos foram deixados, como esse que estava escrito assim: olá, vizinhos mais velhinhos, vocês não precisam sair de casa. Se precisarem de algo da rua, padaria, mercado, farmácia, podem contar conosco. Cada pessoa que fosse mais jovem estivesse disposto foi anotando seu nome e o apartamento que morava, para que pudessem entrar em contato e eles pudessem ajudar. Temos acompanhado também a solidariedade com pessoas carentes. Iniciativas em todo o Brasil reforçam a solidariedade a quem mais precisa. No Rio de Janeiro, está sendo realizado em ruas, becos e vielas a higienização. São distribuídos também kits de limpeza e cartilhas educativas sobre o coronavírus e semanalmente estão produzindo centenas de quentinhas distribuídas aos moradores de rua. Em Minas Gerais, há um projeto para produzir e distribuir máscaras reutilizáveis nas comunidades vulneráveis de Belo Horizonte. No Espírito Santo, campanhas ajudam famílias arrecadando dinheiro, alimentos e produtos de limpeza. A distribuição é feita para pessoas em maior vulnerabilidade. Ocorre entrega também de panfletos com informações sobre a renda emergencial, serviços emergenciais do Serviço Social da região e sobre o reforço às medidas de prevenção. A quarentena destacou o home office, que é o trabalho realizado em casa, evitando assim a interação entre as pessoas. O chamado home office pode ser um desafio para funcionários e gestores preocupados em não trabalhar demais nem serem atraídos pelas muitas distrações que seus lares oferecem. A BBC News Brasil ouviu especialistas e reuniu dicas para se adaptar mais rápido à nova rotina, como organize seu canto, vista-se, estabeleça uma rotina e alguns limites, organize seu dia, faça pausas, fuja das distrações, gerencie suas expectativas e fique atento às emoções. No meio ambiente, tivemos várias mudanças positivas para gerar a nossa conscientização. No norte da Índia, puderam ver parte da cordilheira no Himalaia pela primeira vez. Devido ao alto índice de poluição atmosférica no país, o fenômeno não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial. Esse surto contribuiu para a queda perceptiva na poluição e nas emissões de gases de efeito estufa. Tivemos a oportunidade de ver mudanças significativas na Terra e sua atmosfera. A diminuição na emissão de poluentes foi detectada por satélites em várias regiões do mundo, incluindo Brasil, China, Estados Unidos e Itália. Aqui aos satélites da NASA que podemos acompanhar os gráficos que mostraram a diminuição desses poluentes, né?
Bom, espero ter contribuído um pouquinho com vocês. Muito obrigada. Nós, alunos da Unip, esperamos que esse vídeo tenha colaborado e, por favor, siga as recomendações, previna-se e fique em casa. Até mais.